Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje a convidada, ela é muito especial. É a minha psicóloga, a Vanessa. Oi, Vanessa. Tudo bom? Gente, vocês não sabem como que é difícil conseguir um horário na agenda dela. Né? E hoje, o assunto que eu trouxe aqui é sobre ansiedade. Por quê? Eu vejo que a maioria dos pacientes, de quem me procura para marcar consulta, sempre vem com uma queixa sobre a ansiedade. Sempre a primeira queixa é essa, da ansiedade, e a segunda queixa é: eu desconto tudo na comida, eu desconto tudo no doce, né? Então eu vejo que a grande, não a grande maioria, mas assim, praticamente metade tem esse problema de emagrecer porque acaba comendo demais. Mas aí será que realmente é esse fator da ansiedade ou seria um autossabote? Talvez sim, vai depender das circunstâncias. Então, na maioria das vezes, a pessoa que é ansiosa, ela busca o prazer dela nos alimentos. Então, a gente precisaria entender a primeira coisa, qual é a relação da pessoa com a comida. Sim. Esse é o primeiro ponto. Sim. Então, qual é a sua relação com a comida, a relação do cliente com a comida, para a gente poder entender o que acontece. Então, na maioria das vezes, esse sabote, ele pode estar relacionado a um quadro de ansiedade, mas ele pode estar relacionado também a uma pessoa que tem um quadro de dependência também do açúcar, porque acontece. Sim. Tá? Então, a gente entende primeiro o porquê, né, essa pessoa, qual que é essa relação dela com a comida, para a gente entender também o gatilho que leva ela a ficar ansiosa. Então, o que é interessante quando você faz um trabalho vinculado à ansiedade é entender isso, porque na maioria das vezes as pessoas têm N problemas no dia a dia, né? Problemas no casamento, problemas com os filhos, N problemas, né? A correria do dia a dia, né? E muitas vezes ela não consegue identificar isso, né? O que está ocasionando essa ansiedade ou estresse todo, e ela acaba descontando na comida. É muito mais fácil descontar na comida. Por quê? Porque a comida, ela libera, né, aquela sensação de prazer e bem-estar, sim. Isso. Porque eu percebo também, muitas vezes, quando você pergunta como que é a sua alimentação durante o dia, então tudo aquilo que você come normalmente, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você sabe, ela sabe que ela já passou por isso. E aí, a pessoa me conta, às vezes, não faz café da manhã, ou faz o café da manhã e pula, vai almoçar, e aí no almoço come pouco ou come correndo, e aí depois não come mais. E aí esse gatilho vem das 4 horas em diante, principalmente no período noturno. Então eu percebo que muitas vezes quando eu preencho esse espaço, ou eu ensino a pessoa a comer, colocar os alimentos certos, proteína, fibra, na quantidade certa, ela se alimenta mais, ela fica saciada por mais tempo e esse gatilho do doce passa. Isso que é uma das coisas, Fer, que quando você tem um quadro de compulsão alimentar, né, que é um transtorno alimentar. Então, uma das questões principais, o que é mais indicado é que a pessoa ela se alimente por maiores quantidades de vezes durante o dia. Então, por exemplo, a cada 3 horas. Então, isso dependendo do quadro da pessoa. Entendi. Né? Então, porque vira um quadro de compulsão e isso talvez esteja relacionado à ansiedade. Sim. A ansiedade, eu falo que é um motivo para N problemas na nossa vida. Né? Ela pode ocasionar vários problemas e, na maioria das vezes também, ela acaba sendo gerada pelos problemas do dia a dia também. Entendi. Então uma pessoa que tem um trabalho, uma rotina muito estressante, muita coisa para fazer, muita preocupação, pode considerar que ela realmente seja uma pessoa ansiosa, que é onde ela come mais? Talvez sim, mas isso vai depender muito do histórico. Então, tem pessoas que trabalham demais, trabalham no dia a dia, trabalham num espaço extremamente estressante, mas que isso não ocasiona nela um quadro de ansiedade. Principalmente por quê? Porque ela tem uma certa, não vou colocar resiliência, mas ela tem uma facilidade para lidar com as situações. Então, tem pessoas que desenvolvem um repertório melhor, comportamental, né, e conseguem enfrentar as situações melhores. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, muitas vezes ela tem muita falta de ar. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que no primeiro sintoma de falta de ar se desespera. E tem pessoas que não.
Tem pessoas que conseguem lidar melhor com isso. Então, é a mesma coisa. Então, eu falo que é uma consciência corporal, uma consciência do próprio eu. Né? De você entender realmente o que você está sentindo naquele momento. É a mesma coisa com a comida. Sim. Então, se eu estou ansiosa, né, por que eu preciso ir na geladeira abrir e comer tudo que tem dentro? Não. Então, eu preciso... Aí entra a questão, né, que você talvez também conhece bem. É a questão da fome e da vontade de comer. Sim, Né? Então, eu sempre falo, a fome e a barriga ronca. Isso, né? A barriga dói. Você sente aquele vazio, né? A minha ronca sempre. ela tá aquele vazio, tá colada, né? Isso. Agora, se não, é a fome emocional. Isso. Estou com vontade de comer. Vontade. Aquela assim, né? Acho que eu queria comer tal coisa. Então, quando a pessoa está realmente com fome... Olho ela gordo, não... né? Então, eu tô de olho na comida do outro. Quando ela tá com fome, ela não escolhe. O que tiver, ela vai comer, né? Isso, ela traça qualquer coisa. Vamos colocar assim. É bem isso. Por isso que, às vezes, é interessante... A dica seria qual? Se você fazer a seguinte pergunta sempre, né? Eu estou com fome, é aquela fome que dói, né? Que dói muito o estômago ou não? É a vontade de comer alguma coisa, né? Que é aquela vontade que eu vou ali, eu belisco alguma coisa e passa. Então, é bem interessante você aprender a identificar isso, porque se é vontade de comer, gente, a dica é, toma um pouquinho de água, né? Eu tomo uma garrafa de água e eu tenho certeza que essa vontade de comer vai passar rapidinho. E ainda vai ajudar você a emagrecer. Né? Porque olha que luta com a água, né? Com as pessoas que não tomam água. Você sabe que é uma das coisas que eu tenho percebido muito no consultório, principalmente com adolescente. Os adolescentes, gente, fica a dica aí para vocês, mamães também, os adolescentes não estão tomando água. Eles ficam 24 horas ligados no celular ou no computador e não tomam água. Sim. Tá? Então, assim, aí ocasionando, talvez futuramente, vários problemas. Mas acho que não é só adolescente, não. Porque eu não atendo adolescente, eu só atendo adulto. E os adultos, olha, pelo amor de Deus, vocês não estão tomando água. Mas eu falo de mim. Há um tempo atrás, antes até de procurar a Fernanda, mas há um tempo atrás, eu dizia para todos os meus clientes que eu tomava muita água. Muita água. Eu falava assim, não, eu tomo muita água, porque a cada cliente eu desço, né, para ir para a Copa. E aí eu fui fazer medição, né, do quanto de... É que eu pergunto, mas quanto de água você toma, mais ou menos? Aí eu fui medir, acho que não dava, sei lá, vamos colocar um copinho e meio? Gente, é por que aí. Absurdo. Aí eu perguntei uma vez, mas pode contar com a água do café? Não, não pode, a água do café não conta. Então eu via que eu tomava muito mais café. Então, ao invés de eu ir pro bebedouro de água, eu acabava tomando café. Então, quando eu me dei conta realmente de que eu não bebia água durante o dia todo, foi onde eu comecei a me policiar para tomar mais água. Então, assim, é uma das questões hoje que ajuda muito, né? Em qualquer circunstância, seja em quadros de ansiedade, por aí vai. Sim. E a gente também entrou na questão da água com gás, né? Só puxando aí, que eu lembrei agora que você falou, então eu posso tomar água com gás porque a água normal não desce. Pode. Aí hoje ela chegou aqui, a primeira coisa que ela fez a quantidade que podemos tomar de água com gás, Fernanda? Não tem então quantidade. Não tem quantidade. Mas ela é substituível? Sim. Agora, a não ser uma pessoa que, por exemplo, tem problema gastrointestinal, sabe? Né? Você tem? Que tem tudo. Você tem, né? Olha, a Vanessa é um caso perdido já. E eu só tomo água com gás. É verdade. Eu tinha uma outra pergunta. Em relação, por exemplo, então a pessoa teve esse gatilho e ela foi comer. Teria algum... entra no quadro psicológico a pessoa não saber a hora de parar de comer? Por exemplo, eu fui comer um doce, tô estressada, fui pegar um doce, eu não consegui parar. Era 4 quadradinhos, eu comia barra. Isso entra no quadro psicológico? Então, talvez sim. Aí a gente tem que avaliar, assim, em que circunstâncias, em que situação essa pessoa ela exagera na comida. Então, se você percebeu que você vem engordando muito, né, exageradamente, então você só tem que ficar um pouco atento ao que está acontecendo, talvez procurar uma ajuda psicológica para entender o que está levando a pessoa, né, esse indivíduo, a comer demais. Ok? E aí sim, né, a gente faz o tratamento adequado. Então, pode ser um transtorno alimentar, que é você comer exageradamente, e você se sente culpado depois pelo que você comeu.
Tá? Então, a compulsão alimentar é um quadro no qual você come mesmo sem fome. Sim. E sabe, então, mesmo quando você levanta da mesa, estou saciado, estou satisfeito, a pessoa ela continua comendo. E a bulimia, você também come em excesso, sim, mas você induz o vômito. Sim. No quadro de compulsão alimentar, não. Por isso que a bulimia, ela está muito relacionada também ao quadro emocional, ela está diretamente relacionada ao quadro emocional, mas você induz, então assim, dificilmente você iria engordar tanto, né? Você chega a engordar porque você come, mas você acaba sempre induzindo vômito. Então, isso traz N outras consequências para o corpo, sim, né? É. Mas a compulsão alimentar, não, Fer. Na compulsão alimentar, você só come. Né? Você sente depois o mal-estar e a sensação de culpa. Né, por ter comido tanto, sim, mas você não acaba, e pode ocasionar a isso, tá? Quem tem quadro de compulsão alimentar pode desencadear transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Desconto minha ansiedade na comida e depois me sinto mal com isso. Seria o caso de tomar remédio? Seria o caso de tomar remédio? Eu acredito que não. Hoje virou moda tomar remédio para tudo. Todo mundo quer tomar remédio. Não. Eu tenho um caso de cliente que, por não conseguir emagrecer, né, ele está sempre querendo tomar alguma coisa. E normalmente não são remédios só para emagrecer, né? São remédios psiquiátricos e são remédios que eles causam emagrecimento, né? Inibem a fome. Mas não é o caminho. O caminho realmente para você melhorar esse quadro é você fazer um trabalho nutricional adequado. Então, é você buscar a nutricionista, fazer um trabalho nutricional adequado, fazer atividade física, isso é essencial, sabe? E identificar realmente os gatilhos que levam a comer dessa maneira. Sim. É o que eu falo. Às vezes, o que acontece? A pessoa, ela briga, ela tem os estresses dela e realmente ela se sente muito mais confortável em buscar comer alguma coisa que vai fazer ela se sentir bem. Normalmente são as massas, o chocolate, né? Normalmente é isso, né, Fernanda? Os carboidratos que são deliciosos, mas enfim. Então, uma das coisas interessantes é realmente você identificar o gatilho que está levando você a ficar ansiosa e trabalhar a sua ansiedade, porque o problema não é a comida. Sim, perfeito, perfeito. Nossa, perfeita essa colocação. Não é a comida. Exatamente. E também, às vezes, procurar mudar o foco. Eu falo para alguns pacientes, então tenta mudar o foco. Por exemplo, quando eu tinha esse gatilho de comer doce ou de tomar refrigerante logo após o almoço e o jantar, e começa a virar rotina. Você faz uma vez, amanhã você quer de novo, porque você sabe que ainda tem ali em casa. Então, tenta não ter. Não ter o alimento ali, o refrigerante, o doce. Então eu tenho. Aí o que eu fazia? Eu ia lavar a louça e depois passava essa vontade. Então eu mudava o foco. Isso é uma estratégia também. Por isso que a questão da consciência que você tem com relação à sua ligação com a comida e com o seu corpo. Sim. Eu sempre digo assim que o seu corpo é seu templo. Então você precisa identificar o que você quer colocar dentro dele. Esse é o primeiro ponto. Mas a questão Fer, a mudança de hábito hoje em dia, e para você estabelecer uma mudança, ela é muito difícil. As pessoas elas não conseguem entender ou elas acham que é muito difícil, é muito mais fácil tomar o remédio, você fazer uma mudança. Então, você ter uma mudança diferente daquela habitual. E uma das coisas mais difíceis por quê? Porque todo o estresse, ele libera o cortisol. Sim. Então, assim, o excesso de cortisol no organismo, ele dá a sensação de cansaço, ele dá a sensação de preguiça. Então, o que você precisa fazer para combater isso? Então, a atividade física. Então, se é difícil, né, busque uma atividade no qual te dá um pouco de prazer, chame uma amiga para caminhar, vamos fazer uma caminhada. Então, tente melhorar esse nível de cortisol que está dentro do seu organismo. E aí que entra a questão do hábito. Então, assim, eu preciso de um tempo para que esse hábito seja, né, bem estabelecido. Sim. E isso entra também na questão das pessoas muito ansiosas para conquistar o objetivo, né, o mais rápido possível. Fernanda, eu quero emagrecer, mas eu quero para ontem. E aí fica nessa ansiedade. Inclusive, olha, eu vou falando, vai vindo as coisas. Sim. Eu tive alguns casos da pessoa tá tão ansiosa no dia, né? Então hoje tem retorno, hoje eu tenho consulta. Ela tá tão ansiosa que a pessoa chega a tremer, as mãos transpiram.
E isso interferia no resultado. Mas então, nesse caso, Fer, aí você já percebe que é um caso, talvez, que a pessoa precisa de um pouquinho de ajuda. Sim. Tem situações que, assim, uma simples consulta ou é trabalhar, que é o que eu sempre coloco, que leva a pessoa a se sentir assim, né? A ficar com as mãos trêmulas, com a mão suada, com dor no estômago, com falta de ar. Então, normalmente, é o que ela está pensando. Então, a ansiedade, ela está inteiramente ligada àquilo que você pensa. E aquilo que você pensa gera sintomas. Sim. Tanto os sintomas psicológicos como os físicos. Então, por exemplo, eu vou para sessão. Desculpa, eu vou para consulta com a nutricionista. Será que eu engordei? Nossa, será que ela vai me chamar atenção? Será que eu engordei? Não quero subir na balança. Ela vai mudar todo o meu cardápio. Será? Então, assim, aí começa. Então, é esse ciclo de pensamentos, e normalmente são pensamentos negativos, né, que geram os sintomas e que são os gatilhos, talvez, para a pessoa poder ir lá comer. Sim. E isso reflete no corpo, né? Por exemplo, até medida dá mais. E você vê que era uma pessoa que seguia a risca. Com certeza. Até a bala, o chiclete que ela tava ali na hora, que, então peguei uma bala, tipo um chiclete. Ela tirava a foto e me mandava. E como é que você fala, como? Pedi exame, nada. Então eu falei, gente, aí eu comecei a notar esses sinais dela, essa ansiedade em querer um resultado rápido. Então. A mão trêmula também, transpirando. Eu falei, só pode ser questão emocional. E que atrapalha no emagrecimento. Sim, sim. Olha como que é importante. Tá vendo? Quando eu falo pra vocês, procurem a ajuda do profissional. Busca uma terapia. A terapia, ela não serve só pra isso, né, Vanessa? Não. Resolve tudo na sua vida. Faz 3 anos que eu tô fazendo terapia. A terapia, na realidade, ela não serve só para você que tem um transtorno grave. Então, para você que está tendo alguma dificuldade, por menor que seja, com relação à questão do emagrecimento, com relação a relacionamento, com relação à dificuldade no trabalho, a terapia, ela vai te ajudar. E, gente, a terapia, ela não é pro resto da sua vida também. Então, são para situações específicas. Então, eu tô com dificuldade para emagrecer. A terapia, ela pode me ajudar nisso. É que muitas vezes o que acontece, a gente só continua. Então, assim, a gente quer dar alta, mas a pessoa não quer ir embora. Não, a gente gosta. Eu adoro ir lá e eu passo assim rapidinho. Falo, por mim eu ficaria aqui o dia inteiro. Porque, não, realmente, eu vejo a diferença que a terapia fez na minha vida e eu percebo, depois de, acho que tanto, né, alguns anos fazendo terapia, eu percebo nas pessoas, quando elas chegam no consultório, é incrível. Você fala, você faz terapia? Eu falo, essa pessoa não faz terapia. Ela fala, não faço. Eu falo, olha, a terapia, ela ia ser muito importante pra você. Vamos fazer um convênio, Fernanda. Vamos ver, gente! Quem quer a Vanessa com desconto? Vamos fazer um convênio. Vamos fazer já. Vamos embutir já no preço da consulta. Mas ia ser maravilhoso, viu? Olha, gente, cobra a Vanessa, viu? Vai lá no Instagram dela. Vanessa Pascoal, psicóloga. E já cobra a Vanessa sobre isso. Bom, deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Eu acho que é mais voltado a isso, sempre de escape, ó. Sinto que como compulsivamente, ando muito ansiosa e acabo comendo e bebendo muito. E sobre a bebida também, né? Não é só questão de comer. Não, porque a bebida ela entra no mesmo critério da comida, né? As pessoas, só que o problema da comida, Fernanda, é que, por exemplo, com a comida você se torna uma pessoa obesa. Sim. Né? Você pode desenvolver a obesidade com a compulsão. E com a bebida você se torna alcoolista. Então, você tem um grave risco e, normalmente, pessoas com quadro de compulsão, né, o grande risco também é para que você pode... Gente, não é como eu poderia dizer para vocês, pode vir a acontecer, tá? Então, não é porque você tem compulsão que isso vai acontecer na sua vida, mas pessoas com compulsão podem desenvolver também quadros de alcoolismo e com relação a drogas também. Drogadição. A gente não tinha parado para pensar, né? Às vezes, eu lendo aqui que me veio isso na mente. Às vezes acontece também de atender pessoas que têm realmente um problema com o álcool. Sim. Não sabe comprar, por exemplo, ela fala assim, quanto você... Eu vou fazer um churrasco em casa hoje, eu dou esse exemplo sempre. Eu vou fazer um churrasco em casa hoje, eu vou te convidar. Cada um leva o que come, o que bebe. Que isso? Ninguém leva nada pra comer. Não existe mais as coisas de graça, né? Então eu falo, aí cada um leva o que come, o que bebe. Quanto você levaria? Eu? Não, mas eu pergunto pra pessoa, mas se fosse você, quanto você levaria? De bebida? Né? 2 cervejas.
Tá, tem pessoas que levam Pequenas. 10. Tem pessoas que levam 2 fardos. Tá. E eu falo, e se a gente tentasse diminuir? Em vez de levar 12 garrafas, 12 latas, levar 10. Tem pessoas que não conseguem. Mas então, Fer, é por questões hoje em dia, né, dessa questão de interação social. Então, as pessoas, por exemplo, talvez por dificuldade em se comunicar, talvez por você, eu vou sair com a minha turma, toda a minha turma bebe, eu não. E aí, como é que fica? Então, Sim. as pessoas, elas precisam usar a bebida, novamente um gatilho, para eu me socializar melhor, para eu poder aproveitar mais com a galera. Então, isso acontece muito. Eu só consigo me soltar, eu só consigo me distrair se eu beber. Sim. Então, aí entramos novamente na questão do excesso da bebida. A questão é, quando a pessoa ela toma consciência do corpo dela, quando a pessoa ela identifica que realmente ou ela quer perder peso, ou ela quer lidar com aquilo que incomoda, ela para. Então, ela busca uma vida mais saudável, ela busca uma qualidade de vida no qual a alimentação e a bebida, ela consegue, né, eliminar da vida dela. Principalmente doces, os exageros, as gorduras e o álcool. Sim, perfeito. E deixa eu ver o que mais aqui, ó. Sou ansiosa e desconto tudo no doce. Desconto toda a ansiedade da comida. É sempre... Todo mundo faz isso. Desconto tudo no doce, tenho muita ansiedade... Parece que se não tiver um docinho, eu fico mais estressada. Mas olha, esses dias atrás, uma cliente minha, ela adora doce, come muito doce. E ela está com dificuldades porque ela tem problemas no joelho, então ela tem dificuldades às vezes para andar. Ela fez infiltração recentemente, ela falou, Vanessa, mas eu engordo. E ela falou assim, meu problema é o doce. E eu falei assim, vamos tentar fazer uma coisa? Eu falei, às vezes eu fico fuçando no Instagram, eu falei, aparece umas receitas mais light pra mim. Eu falei, eu vou te encaminhar todas que aparecerem pra mim. Eu falei, eu gostaria que você fizesse. E tá funcionando super bem. Olha só. Mas coisinhas assim, Fer, simples, sabe? Essas misturinhas que a gente pega rapidinho de, sei lá, chocolate com alguma coisa, com aveia. Sim. Então, assim, eu passei pra ela, eu fui passando algumas super fáceis e eu falei, substitui. Porque é a questão da substituição. Então, hoje, por exemplo, o que está acontecendo comigo? Isso é fato, viu, gente? Vamos ver. Eu tô tentando almoçar, então, assim, eu sinto vontade de comer alguma coisa doce, não é nem depois do almoço, depois do jantar. Então, eu estou... Ai, gente, na frente da nutricionista. Eu estou comendo 2 tâmaras. Porque aquele negócio é doce da Bebel. Então, assim, eu nunca gostei de tâmara. Então, eu comprei errado, gente. Eu comprei errado. Era pra comprar ameixa, eu comprei o raio da tâmara. Eu falei, o que eu vou fazer com essa tâmara agora? Eu falei, eu vou ter que comer esse negócio. Então, assim, e é muito doce. Então, é uma dica para quem gosta muito de doce. Então, você substitui. E você pode colocar uma fruta dentro, colocar um pedacinho de chocolate para quem gosta muito do chocolate. Sim. Então, é o que eu encontrei para substituir a vontade do doce. Exatamente. E também entender que, às vezes, se você comeu um pedaço de chocolate, que nem agora tá chegando a Páscoa, eu comi um pedaço do ovo de Páscoa, isso não é o fim. Não é? Isso. Não é isso que vai engordar, não é isso que vai fazer você ganhar gordura, aumentar o peso da sua balança. Isso também é importante falar sobre as pessoas que não conseguem parar de pesar. Mas é a mesma coisa, mas aí entra no quadro de compulsão também. Tudo da ansiedade. Mas assim, é a mesma coisa você citar o exemplo de você ir pra academia e apenas em um dia você ficar com músculo. Treinei um dia. Um dia eu fui lá, fiz abdominal, fiz 50 abdominais. E você olhar e falar assim, nossa, trinquei. Não. Tá? Então você não vai conseguir definir músculo, ganhar massa em um dia. É a mesma coisa com o doce. Com doce. Entendeu? Você precisa se sentir culpado e falar, nossa, eu comi muito. Ou se sentir culpa e vou engordar porque eu comi um pedacinho de doce. Ou que seja, né? Fui no aniversário, comi doce, comi bolo, comi salgado. É engraçado isso. Como que às vezes chega alguém, a gente entra nesse assunto e eu falo assim, olha, eu não sei em que momento foi que a nutrição se perdeu. Porque a nutrição parece que ela se perdeu mesmo. É tanta informação, hoje em dia as pessoas têm muito acesso. E aí não sabem quem acreditar. E aí tudo virou vilão. Então aí a pessoa tem medo de comer arroz, tem medo de comer feijão, tem medo de... às vezes acontece assim, e aí, como é que foi, né? Deu certo, você conseguiu? Fernanda, eu saí fora. Mas o que aconteceu? Eu comi um lanche.
Aí eu olho e falo assim, gente, mas um lanche. Isso também é uma questão da ansiedade? Não entra no quadro de ansiedade, mas entraria num quadro psicológico também, né? Da pessoa se sentir culpada em tudo que come. Para quem se sente ansioso, para quem tem um quadro de ansiedade, é diminuir a cafeína. Então, assim, diminua a cafeína, por quê? Porque a cafeína, ela estimula você a apresentar sintomas semelhantes com os de ansiedade. E muitas vezes, se você não consegue identificar esses sintomas, você pode acabar, né, enfiando o pé na jaca também por não saber o que está acontecendo. Então, diminua todos os estimulantes. Então, é a cafeína, gengibre, né, canela. Então, todos os estimulantes. Energéticos. Me sumiu energético. Tô olhando pra ele, eu dou uma risada. Então, energéticos também pode diminuir, e eu acho que vai facilitar também nesse seu processo para emagrecer e para melhorar e reduzir a sua ansiedade. Sim. Ele também, mas para quem não tem problema com café, com excesso de café, também é interessante colocar ele de sobremesa, né? Eu percebo que dá certo com Quantas sobremesas por dia, gente? A Vanessa não entra nesse quesito. Gente, quanto que você toma de café por dia melhor hoje? a gente não comentar nós aqui, vamos você é comentar nutricionista. Nós vamos comentar, porque eu tenho certeza que aumentou, viu? Eu não perguntei, mas eu acho que aumentou. Acho que as pessoas que me veem acham que eu não durmo. Por quê? Eu acho que eu devo tomar em média, eu não sei lá, 8 a 12. Meu Deus! 8 a 12. É muito café. É muito café, Vanessa. Mas é uma xícara pequenininha. A dose? Tudo bem. A gente tem um limite de cafeína diário. Gente, eu vou diminuir, tá? Se comprometa. Eu tô me comprometendo. Meu Deus. Tem época que eu vejo que é muito, eu me comprometo assim, a tomar uns 4, 5 por dia. Meu Deus. Tá bom já, né? Tá bom, 4 a 5 tá ótimo. Eu vou me comprometer. Então, a partir de segunda-feira, gente, 5 cafés por dia. Escreve no vídeo. 5 por dia. Eu tava lembrando aqui de quando você identificou que eu estava com crise de ansiedade e eu nem sabia. A crise de ansiedade, ela sempre dá um sinal físico, porque o que eu vejo também dentro do consultório são pessoas que antes não faziam terapia, e aí a gente conversando falou, procura uma psicóloga, porque eu acho que pode ser às vezes crise de ansiedade. Sim. E essas pessoas tinham sintomas físicos. Por exemplo, uma delas saiu como se fosse alergia, bolinha que coça. E a outra, ela tinha dor de estômago forte. Ela falou, Fernanda, parece que alguém tá enfiando uma faca, assim, de passar mal mesmo. E foi ver, daí, a partir disso, ela desenvolveu também a síndrome do intestino irritável, que é também psicológico, né? É um problema emocional. Sim. Né? Não problema. É uma síndrome, mas ela é emocional. Não tem um exame que tem um diagnóstico que fala, não, você tem a síndrome. É só o tratamento com a terapia, né? Normalmente, os principais sintomas de ansiedade, é a falta de ar, é o coração acelerado, que são sintomas físicos. É dor no estômago, então a pessoa ela tem muita dor no estômago. A fome, muitas vezes a pessoa sente muita fome, ou o contrário também acontece, a pessoa ela fica sem fome alguma, então ela passa horas e horas e horas sem comer. Tal tontura, muita tontura, a pessoa que desencadeia a ansiedade, tremor. Então, nós estamos aqui falando de sintomas físicos, e os sintomas psicológicos é o excesso de preocupação. Então, uma das características da ansiedade é o pensamento negativo. Então, a pessoa que é muito ansiosa, a maioria dos pensamentos, ela se alimenta muito de pensamentos negativos. Então, tudo vai acontecer de ruim. Eu não vou conseguir emagrecer. Então, por que eu vou fazer essa dieta se eu já não consigo? Então, ela já vai na nutricionista com a ideia de que, assim, não vou conseguir emagrecer. Sim. Então, é um excesso de pensamentos negativos e que atrapalha. Na realidade, você já está se sabotando o tempo todo de que alguma coisa, que nada vai dar certo para você. Alguma coisa não vai dar certo e nada vai dar certo. Então, é uma das questões que deve ser trabalhada e pode ser trabalhada em terapia também. Tem alguma dica que a pessoa possa fazer em casa até o momento, porque às vezes a pessoa ela ainda é meio relutante, né, em procurar, não é, eu consigo sozinha, ou aquela que tá assim indecisa, né, procuro, não procuro, o que ela pode estar fazendo em casa se ela tiver na dúvida? Eu acho que eu tenho então ansiedade.
que ela poderia estar fazendo assim para confirmar isso, além de identificar os sintomas, mas para também tentar tratar? Eu tenho uma cliente que ela chegou no consultório e até hoje ela fala dando risada hoje, mas ela fala assim: eu não tenho ansiedade. Eu não acredito que eu tenho ansiedade. Mas por quê? Porque ela desenvolve todos os sintomas. Então, assim, sempre as situações mediante a estresse. Então, por exemplo, há um problema no trabalho, há um problema. Então, ela sempre pensa em alguma coisa muito ruim vai acontecer, sempre. E isso gera nela um quadro de ansiedade muito forte. Então, normalmente, para você identificar que você tem esse quadro de ansiedade, os sintomas, pelo menos uns 6 sintomas, você precisa desencadear e por um período de tempo. Então, para você diagnosticar como ansiedade, então eu preciso apresentar esses sintomas por pelo menos aí, vamos colocar uns 15 dias. Nossa, okay? Eu não sabia Quadros disso. assim, Fernanda, por exemplo, assim, briguei com meu marido hoje e fiquei mal. Tá, eu fiquei ansiosa, mas ela é uma ansiedade específica, momentânea. Então, eu fiquei porque eu briguei com meu marido, mas daqui a um tempo já vai estar tudo bem. Por quê? Porque a gente vai sentar e conversar. Então, isso acontece muito. Sim. Tá? Então, isso é uma ansiedade normal. Então, assim, eu vou viajar, eu estou muito ansiosa para viajar. Uma ansiedade normal. Agora, aquela que te gera desconforto, aquela que te limita a fazer as coisas no dia a dia, essa já pode, você pode ficar um pouquinho alerta, porque pode ser, desenvolver um transtorno de ansiedade. Sim. E para quem não conhece a terapia, por exemplo, hoje eu vejo ainda, assim como a nutrição eu vejo que se perdeu muito, a terapia ainda ela é julgada, né? As pessoas falam, terapia é só para louco, né? Eu não preciso de terapia, né? Conta um pouquinho assim, por exemplo, como que funciona? A pessoa vai chegar, vocês vão... Porque elas têm uma ideia, não sei se é porque a gente já tem muita intimidade, mas as pessoas têm uma ideia de que vai chegar lá, você vai sentar e vai olhar pra cara dela e ficar esperando ela falar. E eu quase não converso. Não, gente. Não é bem assim, mas é que muitas pessoas talvez tenham a ideia baseada ou num quadro de psicanálise, né? Psicanálise é muito isso, né? Normalmente o psicanalista ele não fala muito, ele não dá essa devolutiva para o cliente. Mas na terapia comportamental cognitiva, não. Então, há uma troca muito grande entre o cliente e entre o terapeuta. É isso que favorece a melhora. Sim. Que eu acho bem bacana. E aí, no caso, é você que vai conduzir, por exemplo, o tempo. Então, quanto tempo a pessoa tem que estar indo lá para fazer a sessão? É você que diz, dependendo do que ela te trouxer. Normalmente, Fernanda, a gente lida com a queixa. Então, se o cliente ele vem com uma queixa de ansiedade, a gente vai tentar aliviar o quadro de ansiedade. É que muitas vezes acontece o quê? Eu já tive situações de eu trabalhar a ansiedade, né, e com isso o cliente ele acaba trazendo outras situações. Sim. Entendeu? Então a gente tenta trabalhar as outras situações porque eram elas que desencadeavam a ansiedade. Sim, Entendeu? Então isso acontece muito, mas a gente só consegue detectar realmente, né, quando a pessoa ela busca essa ajuda. Porque é o que eu sempre falo, quando alguém chega e me diz, eu sou ansiosa. Então, mas eu falo, você foi diagnosticada, você faz terapia, já tem um acompanhamento? Não tem. Eu falo, então você precisa procurar para saber o que tá levando a ter essa crise de ansiedade, né? E eu chamo isso de... Tem um quadro, às vezes, mesmo na depressão, que fala assim, o medo de ter medo. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas têm tanto medo de ter depressão ou outra coisa, que elas acabam ficando ou deprimidas ou ansiosas, mas por medo de vir a desencadear um problema. Isso para quem já teve. Agora, uma das coisas mais, né, que você também já percebeu, que acontece muito no consultório as pessoas elas chegam no consultório, principalmente em casos de depressão, dizendo assim, eu tenho depressão. Então, quando dizem eu tenho depressão, eu digo assim, ok, mas me conta melhor sobre isso. E na realidade são sintomas assim, eu estou triste porque eu perdi alguém há muito tempo atrás, eu tô com medo de voltar a ficar assim novamente. Eu estou assim porque eu briguei com meu namorado ou com meu marido. E muitas vezes isso não é depressão.
Né? A depressão ela é uma doença, a depressão é algo sério, é algo a ser tratado. Sim. Então eu sempre coloco que às vezes a pessoa ela pode estar passando por um momento depressivo. Sim. Né? Por uma fase deprimida. Você está, eu brinco e falo, você está deprimido, você não tem depressão. É uma fase que vai passar. Isso, pode passar. Sim. Né? O que eu não posso é insistir nesse quadro deprimido, por quê? Porque pode vir a desenvolver um quadro depressivo. Só que aí você tem que analisar o histórico de vida, o histórico familiar, se tem alguém na família com o quadro. Sim, sim. Certo. E voltando no assunto ainda da comida, do doce, você tem alguma dica para pessoa criar uma boa relação? Como ela poderia começar a perder esse medo de comer? De perder o medo de comer o doce, o chocolate, o lanche, a pizza. Por mais que às vezes a gente explica, eu vivo postando, dando dicas, faço vídeo. Então, não é a questão do alimento, mas às vezes a quantidade que você come, o recheio, que agora a gente tem falado muito sobre trocas inteligentes. Então, você vai comer a pizza, mas você vai colocar um recheio um pouco menos calórico, menos gorduroso, né? E ainda assim, ela continua com o medo de comer. Tem alguma dica para a pessoa começar a olhar diferente, ter um olhar diferente para isso? Ô Fer, eu acredito que aí vai muito da relação dela com o especialista, né, com o nutricionista. Como eu falei, é a relação dela com o corpo. E hoje em dia a gente só tem que ficar um pouco atento. Por quê? Porque ela busca o acompanhamento nutricional, mas ao mesmo tempo ela é amarrotada de informações que vêm da internet. Sim. Então hoje o cuidado muito grande que a pessoa ela tem que ter é o quanto ela se permite ou quanto ela é influenciada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve. Entendeu? Porque Sim. Cada um é cada um. Influenciada, isso. Porque senão seria fácil para você, né? Você chega lá, dá uma folha igual para todo mundo segue a mesma dieta. Sim, exato. E aquelas pessoas que se enxergam, como é que falo? Não é transtorno, mas por exemplo, eu tô me olhando no espelho e eu tô me vendo gorda e eu não sou gorda. Dismórfico corporal? Isso também tem bastante, né? Tem, muito. E também é um diagnóstico, a pessoa tem que ser diagnosticada. Sim. Sim. São pessoas que carregam traumas aí, que vêm desde quando talvez eram pequenas, né? Que não conseguem imaginar. E ao contrário também, não só se imaginar o gordo, né? Mas se imaginar talvez muito magro. Não, o contrário, eu nunca não tive ainda essa... Tem, mas é muito raro, viu? Normalmente a pessoa ela se enxerga sempre acima do peso, sempre. Por mais que tá ali, tá vendo, perdendo peso, às vezes não perde peso da balança, que nossa, a balança, infelizmente, ainda tem, né? Muita gente usa ainda, né? Muita. É que hoje em dia as coisas mudaram muito, né, Fernanda? Antigamente, para você emagrecer, você observava na balança. Então, se a balança subiu, eu engordei, né? Caiu, você emagrece. Mas hoje em dia, não. Então, hoje a gente vê, talvez pela bioimpedância que ela é feita. Pelas medidas, por foto. Isso. E a pessoa não consegue enxergar. Não. Eu tô mostrando ali para ela, às vezes, a gente tira foto, compara as medidas, percentual de gordura, e ainda assim ela fala, mas eu olho no espelho e eu não tô vendo onde que foi que eu perdi isso. É porque você sabe que a pessoa ela tem uma imagem, né, uma imagem muito forte. Então, quantas pessoas às vezes que emagrecem, você deve ter isso também. As pessoas elas emagrecem muito e elas continuam usando as mesmas roupas que antes. Sim. Eu tive um cliente assim fora e eu não sabia que ele tinha sido obeso. E ele ia fazer uma entrevista de emprego e ele estava com uma calça muito larga. Ele ia sempre com uma camiseta e com uma camisa por cima da camiseta. E um dia eu cheguei para ele e disse assim, eu falei, olha só, eu falei, posso te dar uma dica? Eu falei, você vai fazer uma entrevista de trabalho. Eu falei, tenta colocar eu falei, por que as suas roupas são muito largas? Né? Eu falei assim, você é magrinho, eu falei, você tem um corpo bonito. E aí foi onde ele me disse que ele era obeso e que ele emagreceu muito, mas que ele se olhava no espelho e ele não conseguia enxergar que ele tinha perdido tanto peso. Olha só. Ele continuava usando quase as mesmas roupas que antes. Meu Deus. E aí você já percebeu que então era uma outra coisa que também precisava ser tratada, né? Isso. Olha só. Olha a importância da terapia, gente, né? E melhorou muito. Que bom. Nossa, que legal. Esse eu não sabia não, que também tinha o inverso. Bom, Vanessa, você quer acrescentar alguma coisa? Não. Acho que falamos tudo, né, Fernanda? Acho que falamos de tudo um pouquinho. Os principais pontos, aqueles que trazem para mim, que também a Vanessa recebe.
Sempre procurem a ajuda do profissional, não saiam por aí se diagnosticando, se automedicando. Isso. Também, né, que também acontece bastante. Sempre a ajuda do profissional. Ah, mas esse profissional não me ajudou. Não tem problema, procure outro. Porque tem também a questão de você se identificar com o profissional, né? Às vezes você vai em uma pessoa, às vezes não deu certo ali, procure outro, mas procure sempre a ajuda de alguém, né? Não faça nada sozinho. E quero agradecer a sua participação. Obrigada pelo o tempinho na agenda, que é difícil, mas que com certeza vai ajudar muitas pessoas através do vídeo, né? Através do podcast, e que cada vez mais também o seu trabalho aumente, porque é muito importante, a gente precisa. Obrigada mais uma vez. Fê, eu queria agradecer você, agradecer os meninos aqui pela atenção, pelo carinho. Tem que filmar isso. E sempre que você convidar, pode me convidar à vontade, que eu vou sempre estar fazendo parte do seu, né, desse seu momento, dessa sua jornada de trabalho. Adorei estar aqui, foi a primeira vez que eu faço um podcast, gente. Ai, delícia. E assim, agora eu espero você no nosso bate-papo com café. Verdade. Em alguma sexta-feira aí que a gente vai marcar também. Pra quem não sabe, a Vanessa toda sexta-feira no Instagram, depois deixar o @, né? Ela faz o bate-papo com café, porque ela toma um pouquinho café, então esse nome foi genial. E é às 7h30 da manhã, né? Isso. Toda sexta-feira, às 7h30 da manhã, ela faz o bate-papo e vocês podem fazer pergunta também. Quem tiver pergunta também sobre o episódio, pode deixar aí embaixo nos comentários. Se eu não souber responder, com certeza eu vou passar pra Vanessa. Sim. E a gente vai respondendo todo mundo. Antes de finalizar, eu quero te dar um presente. Que é a sua cara. Ai, meu Deus de participação. Não precisava. De agradecimento. Ai, Fernanda, não precisava. Eu já, nossa, não viu ela disso? Quase não falei disso. Vê, olha só isso aqui. Só um quilinho de a gente vai tomar no bate-papo na sexta-feira. E olha, gente, um vinho. Ai, eu vou tomar isso com meu esposo. A Vanessa, eu sei que ela não é assim muito da bebida alcoólica, mas a gente só um pouquinho. Sempre, né, que às vezes a gente conversou sobre isso, ela fala: então às vezes eu tenho vontade, eu tomo ali um vinhozinho, bem pouquinho. Aí eu falei: vou também presentear. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Fer. Gente, obrigada Beijo. a vocês também. Obrigada, gente. Até mais.